E aí galera, beleza? Nesse vídeo eu vou te ensinar como criar um chat totalmente no code, totalmente sem código, utilizando apenas o Flutterflow e o Supabase, tá bom? Você pode ter até a mesma conta gratuita, que é o que eu tô utilizando aqui, e o Supabase, que a gente vai utilizar também o Realtime, com apenas 3 tabelinhas já é o suficiente para você criar um chat com interações completas, tá bom? Bom, eu tô aqui nesse link que eu criei do próprio Flutterflow, com 2 contas diferentes, uma utilizando aqui minha página, outra uma janela anônima para não logar na mesma conta. Então vou fazer o login aqui primeiro nessa aqui, tá certo? Pode ver que ele logou, ele tá aqui como o Zoro. E eu já tenho uma conversa com o Luffy, que é justamente o que eu já tava testando. Pode ver que se eu clicar aqui na conversa ele vai abrir o chat já, né? E se eu for digitar, por exemplo, o Zoro, vai aparecer pro Zoro também, tá vendo? É uma janela diferente. O Luffy. E também vai aparecer lá pra eles. Então é esse passo a passo que eu vou ensinar vocês. Então, o nosso passo inicial aqui é a criação das tabelas. A primeira tabela é aquela que vai salvar o ID do usuário, né? Por aqui é o ID do usuário logado. A gente pode deixar o ID e o create at. No meu caso, eu vou deixar com que esse ID seja o mesmo da tabela auth do users. Então, esse mesmo ID aqui. Vou botar em cascata porque caso ele seja excluído, a gente também exclui esse que vem dessa tabela, né? Aí aqui vai ser bem simples, a gente coloca só um nome como string, como texto, né? E o profile image, que é possivelmente uma imagem né, de como você vai salvar ele lá dentro do chat. A próxima tabelinha é uma tabela chamada chat. Então a gente tem os chats. Vamos deixar ela como com o ID create chat. A gente pode de repente botar um UID aqui, né? Ao invés de ser apenas ID, que ele é um pouco mais de segurança. Um chat name feito de texto, um chat description. Configurando dessa forma você pode utilizar tanto para chat 1v1, uma pessoa com uma pessoa, quanto um grupo, né? Mas nesse momento eu vou ensiná-los como criar um V1, tá bom? Aqui o chat image para ser a imagem do grupo, possível grupo, porque essa tabela também serve para isso, é só adaptar. Aqui o principal, que é o chat members, é onde a gente vai gravar aqui, ó, texto, e aqui tem uma observação que o chat members ele vai ter define as array, né? Então um array aqui dentro do chat members, tá bom? A gente pode definir aqui um last message para gravar a última mensagem que foi enviada, pra gente ter naquela tela inicial do chat, né? Qual foi a última mensagem que foi enviada? E também o last message time para gravar justamente também o tempo, né? Não é texto não, aqui é timestamp. Beleza, a gente vai deixar dessa forma sem chave estrangeira, tá? Que pode ser utilizada para grupos e eu vou deixar desse formato aqui para vocês. E a nossa última tabelinha para completar a lógica ali da criação do chat é a tabela mensagens. Então a ideia é o seguinte: o chat ele vai ter o ID, ele vai ter um create chat e ele vai ter, obviamente, a mensagem text, é um texto. Ele tem o sender ID. Esse sender ID ele é ligado à tabela usuário, ou seja, o usuário que enviou essa mensagem. Vamos deixar aqui como cascata, caso ele não existe mensagem, né? É o sender ID, ou seja, o usuário que enviou a mensagem. O recipiente ID, ou seja, a gente pode deixar aqui como o próprio ID do chat, ou seja, onde está salvo, de qual chat é essa mensagem, melhor dizendo, né? Então a gente deixa aqui. A gente coloca também, né, talvez uma imagem. Aí fique a critério de vocês de como vocês podem utilizar. Se vocês quiserem fazer um local de salvar a imagem, né, botar image path para salvar uma provável imagem. Você salva a imagem, guarda aqui e recupera dessa parte. Vocês acabam salvando a imagem. Para áudio também é a mesma coisa. Porque eu vou deixar só isso aqui, apesar de só usar a mensagem de texto mesmo nesse vídeo, tá bom? As mensagens, elas têm que estar em real time. Então a gente clica aqui nesse real time e enable real time. A gente tem que deixar o real time on para que a gente consiga ter aquelas mensagens automáticas ali aparecendo quase no momento que a gente digita e dá o enter ou aperta o botão. São todas essas tabelas, elas estão ok. A gente tem aqui uma autenticação. Configurando as tabelas, a gente vai para a parte agora do Flutterflow. Galera, eu tô com a telinha aqui do Flutterflow já aberta dos meus projetos. Eu vou criar aqui um novo projeto chamado app chat YouTube. A gente vai criar esse projeto do zero.
Para facilitar a autenticação, a gente vai criar as próprias páginas do Flutterflow. Vamos pegar um exemplo básico aqui de autenticação. Aqui no Create Account a gente vai duplicar essa área e vai chamar de confirme. Vamos ver que está dando erro aqui. A autenticação, claro. É nesse momento que a gente conecta nosso Supabase, o esquema do Supabase com o nosso Flutterflow, né? Vamos selecionar então Supabase, Alt 2 e Homepage. São as únicas duas páginas criadas, tá beleza? E já deixa o nosso esqueminha aqui sem erros. Bom, galera, eu fiz um passo a passo aqui por fora, só para configurar aqui mesmo o login e o Create Account. Aqui é a Custom Function que eu ensino no vídeo como fazer essa Custom Function e realizar customizações na validação, né? Por exemplo, se o login der errado, se o login não der 0, você pode botar algum pop-up aqui falando por que deu errado, um erro de senha, e-mail errado. Isso facilita muito na hora de corrigir aqui e do usuário saber o que está acontecendo, né? Evitando aquele erro em inglês, né? Aqui é para a criação do usuário. Aqui o interessante é a gente inserir uma linha na tabela usuário, colocando o ID que foi autenticado aqui, a gente criou e autenticou. A gente salva o ID a partir disso aqui, ele vai estar como autenticado, a gente salva o ID aqui. E o nome é um campo, um text field que eu criei aqui dentro dessa telinha para salvar o nome, né, pra gente saber com quem está falando. Beleza? Bom, vamos configurar agora então o nosso home, tá beleza? Eu vou criar aqui então nessa coluna um botão. Esse botão vai estar aqui dentro de uma row. Vamos botar esse lado aqui direito. A gente vai colocar aqui 16. A gente vai botar aqui um texto também. A gente vai colocar cada um de um lado. E a gente vai puxar da nossa home o nosso usuário, tá beleza? Vamos dar uma single aqui, onde o ID tem que ser igual ao ID do usuário autenticado. Essa página ela tem que estar autenticada. E a gente vai botar aqui o nome do usuário, sem nome, caso seja caia em default. Esse botão a gente vai botar como sair, né? Vamos deixar como sair e com uma corzinha mais vermelha no momento de sair. Então tem o nome da pessoa, vamos deixar um pouco mais bonito aqui. Deixar o tamanho 16 aqui, o nome da pessoa. Beleza. Aqui, mais adiante, a gente vai fazer o seguinte, a mesma configuração que a gente deixou no teste que a gente viu. A gente vai colocar dentro de uma row, a gente vai colocar uma coluna. Nessa coluna a gente vai colocar, pode ser um container, a gente vai tirar esse fill color do container e vamos delimitar ele de 40 por 40. Eu acho que um 60 por 60 seria um tamanho ideal. A gente vai deixar só uma cor só para ver como é que ele fica, porque a gente vai definir um raio nele. Esse raio aqui, depois a gente tira esse caso aqui. Vamos definir aqui pode ser esse café mesmo, esse cafezão aqui, beleza? Então essa row aqui, ela vai ser responsável por a gente encontrar uma possível pessoa que a gente queira conversar, iniciar uma conversa, né? E aqui dentro da row, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar da nossa tabela usuário de novo aqui, só que dessa vez é uma lista de usuários, onde o ID não é igual ao ID de quem está autenticado, beleza? Pode ser de uma vez só. A gente dá um espaço aqui dentre esses de 8 de espaço. A gente tem um ambiente onde a gente clica e ao ser clicado a gente vai para a tela do chat. Vamos definir aqui dentro da home também um list view. A gente vai colocar ele um pouco mais distante. Aqui dentro do list view, a gente vai definir um container. Esse container, vou deixar ele branco por um momento, ele vai ter um tamanho infinito e uma altura aqui vou definir aqui como 9.1.2, tá? O importante é o conteúdo que tem nesse container, que é basicamente uma coluna, e dentro dessa coluna a gente define o row. Esse row a gente vai deixar como tamanho total, e aqui a gente vai botar um divider só para ficar mais autêntico, ficar bonito. Dentro desse row aqui a gente vai colocar
um container, né? Ou você pode botar uma imagem também. Eu vou deixar ele com um espaço aqui de 8 da margem aqui e com um tamanho de 60 por 60. Fica um tamanho bom. Da mesma forma que foi criado aquele que é justamente responsável pelo ícone. A gente vai tirar essa cor aqui. Vamos jogar essa mesma imagem aqui, né? Beleza? Então a gente tem aqui o container dentro da row, dentro da linha. E o que a gente vai fazer aqui também é colocar uma coluna. Essa coluna vamos deixar um espaço aqui de 8 pixels, padding aqui, e colocar dois textos. Vamos alinhar aqui no, pode ser aqui no meio mesmo. Aqui a gente vai colocar, vamos definir aqui para ficar mais bonito, ilegível, 14, vou deixar essa cor aqui mesmo. E aqui um tamanho um pouco menor, tamanho 12, vou deixar isso aqui também. Beleza, definido isso, a gente já tem o suficiente para a criação do chat. A única coisa que eu vou fazer é tirar essa fill color daqui. A lista dos chats que a gente tiver, né, é uma conversa iniciada. Então eu vou deixar aqui, preste bem atenção nesse caso, a gente clica aqui na list view, a gente vai em chats, a lista de chats, onde chat members contains nosso ID, nosso user ID, como também o last message is not null. O que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou puxando dentro dos chats, dentro das conversas que existem, dos chats que existem, os chats onde eu estou dentro e que a última conversa não é nula. Ou seja, se existe uma última conversa é porque a conversa foi iniciada. Quando ela não é nula, então a gente, né, salva dessa forma. Salvando dessa forma, a gente já tem aqui então uma forma de acessar um determinado chat. Beleza? A gente vai criar uma nova página em branco chamada chat. Deixa eu botar dentro das páginas aqui. Esse chat, o que ele vai conter? E aqui é o principal, é onde mora o nosso chat. O nosso chat vai conter uma coluna, um container, perdão. Esse container a gente vai jogar ele pro width infinito. A gente vai botar aqui um valor mais ou menos desse formato aqui. Pode ser fill color, vou deixar padrão aqui como tá. Aqui a gente coloca uma row. Essa row tem um icon button. A gente vai dar uma margem aqui 16 por 16 dentro dessa row, para sair um pouco do limite da nossa tela. Aqui dentro do botão a gente já vai tirar isso aqui, vamos colocar uma cor primária aqui. A única função desse botão é navegar para a página anterior. E aqui também a gente vai configurar duas coisinhas. A gente vai espaçar aqui. A gente vai deixar aqui dentro o nosso ícone, nossa fotinha, né? Vamos definir aqui com o border radius 100. A gente vai pegar de novo uma imagem, pode ser aquela dos grãos mesmo. Mudou aqui, não tem problema. O foco aqui é o chat. Vou pegar uma imagem da flor. E aí, aqui dentro também a gente deixa um texto. Deixar um espaçamento aqui de 8. A gente vai configurar um pouquinho o estilo do texto. Deixar dessa forma aqui, tamanho 16. Beleza? A gente coloca um outro container aqui embaixo. Esse container também tem um width infinito. E esse container ele tem uma expansão aqui dentro. Vamos deixar um outro container também, que é o espaço, onde vai existir o texto do chat e o ícone de envio da mensagem. A gente vai deixar ele aqui embaixo. Ele tem um tamanho ali de 44 mais ou menos e um width infinito também. Tá, beleza? A gente pode tirar essa cor. Vamos tirar essa cor aqui também. Então, voltando aqui a esse container, a gente vai ter a seguinte estrutura. Prestem bem atenção. A gente tem um list view aqui dentro. O list view, e aqui que está o grande lance, né? Dentro do list view ele tem uma conditional builder. E é nessa conditional builder que a gente vai ter as determinadas características. Por exemplo, no if a gente tem um container
Esse container, ele tá na lateral direita. Esse container também, a gente define um border radius aqui para ele ficar bonitinho. A gente tira um pouco do espaço aqui que tem. Deixa eu colocar aqui o container de volta e bota uma mensagem aqui dentro. Dentro dessa mensagem a gente bota um row para poder colocar um padding aqui de 16. Tá vendo aqui? Ele fica desse formato aqui. Isso aqui é no if. Ele fica assim. A gente pode definir uma cor aqui dentro desse container para dizer que é uma mensagem enviada pela gente, né? Geralmente é uma cor mais verde que aparece pra gente. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa, só que do outro lado. A gente vai colocar essa mensagem aqui, só que a gente vai dizer que ela é do lado direito. Vamos botar essa cor aqui mais acinzentada, para dizer que ela é uma mensagem que vem da outra pessoa, a pessoa com quem a gente está falando. A gente vai colocar aqui então, dentro desse container mais aqui embaixo, uma row. Essa row a gente tira da margem aqui e coloca um text field. E também um icon button. A gente pode definir aqui, vamos tirar isso aqui, vamos botar aqui um send, isso aqui, e vamos definir isso aqui como primary, pode ser uma cor mais cinza, isso aqui tá perfeito. Vamos deixar isso aqui como branco, que fica acho que bem mais interessante para o nosso chat. A primeira coisa que a gente tem que fazer é definir um parâmetro prévio, algo que vem para essa tabela, para essa tela, para essa página, que é o próprio chat, né? A própria row. Então a gente vai bem aqui em Supabase row, chat, e confirma isso aqui. Dado isso, a gente vai colocar primeiro no container o usuário, um single, onde o ID está contido no chat members. E o ID não é igual ao usuário autenticado, o ID do usuário autenticado, ou seja, pega o ID da outra pessoa. E aqui a gente define então o nome do usuário, da row, sem nome como default, só para não bugar. Isso aqui eu não vou botar a imagem não, vou deixar dessa forma mesmo. Beleza, definido ali o nome e o botão de navegar para voltar. A gente vai definir aqui dentro da nossa list view as ações que vão ter justamente as mensagens. Então isso aqui é de extrema importância, onde a gente tem uma lista de mensagens em que o recipiente ID ele é igual ao ID do chat. Beleza? Antes disso, a gente vai definir uma ordem. A gente não coloca single time query do created at. E vamos dar um OK aqui. E agora sim. Vamos botar um espaço aqui de 8. E reverse. Isso aqui é essencial também. Vamos deixar até um pouco mais em cima. Beleza, perfeito. Nesse formato, onde as mensagens vão estar dessa forma. E aqui a gente vai configurar o texto. Esse primeiro, ele é o message row, message text, sem mensagem, padrão para não bugar. E aqui a mesma coisa. E o que define qual a mensagem de qual? É justamente o conditional builder. Beleza, dentro das condições a gente vai fazer o seguinte. A gente vai determinar uma condição onde o sender ID ele tem que ser igual ao ID autenticado. Porque se ele for igual ao ID autenticado, para if, ele vai aparecer desse lado aqui. Se ele não for, ele vai aparecer do lado contrário, entendeu? Essa é a grande lógica aqui do envio do recebimento da mensagem, como é que ela vai aparecer na tela. E o que nos resta é configurar o nosso text field aqui para que ele envie a mensagem. Aqui dentro a gente coloca o seguinte: se text field ele está setado, ou seja, existe algo dentro do text field para que se possa ser enviado, ser salvo na tabela, ele vai aqui para action e a gente vai inserir na tabela mensagens a mensagem do texto que vem justamente do nosso text field, o sender ID, que é o nosso ID, e o recipiente ID, que é o ID do chat.
beleza? A gente vai deixar aqui como mensagem. Vou botar a mensagem 01. O outro é o update. A gente vai fazer um update aqui dentro do nosso chat, onde o match é o ID igual ao ID do chat que a gente recebeu. E a last message, que é o que a gente quer saber, é o que vem do texto. A gente pode até definir também o last message time, que é o current time. Beleza? Uma coisa interessante da gente criar é o clear text field, que a gente limpa o nosso text field depois de enviar a mensagem. E a outra ação é o scroll to, onde a list view a gente coloca ela no começo. A gente vai copiar essa ação aqui, a gente vai jogar ela pra cá, pro botão. E beleza, a gente criou o nosso layout aqui, a nossa página do chat. Vamos voltar para home para definir justamente como é que a gente vai entrar no chat. E aqui no nosso OneTap é bem simples. A gente vai navegar para o chat e a gente vai jogar o chat que está dentro dessa row. Bem simples, que é o chat que está configurado aqui. E o grande lance é aqui na hora de configurar a coluna. A gente vai iniciar uma conversa. No momento que a gente inicia uma conversa, eu configuro da seguinte forma. Eu crio aqui fora um local page, eu vou chamar aqui de members, que são strings, e é uma lista. Dou um OK. Aqui dentro da coluna, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o update page desses membros e adicionar o meu ID. Depois eu copio de novo e adiciono. Então aqui dentro eu configuro então o ID da pessoa autenticada. Depois eu dou um query rows nos chats, onde o chat members ele contém algum membro que vem da page state. A gente vai colocar aqui o nome de chat created. Ou seja, se esse chat existir, a gente vai acessar ele diretamente, né? Então vamos dar uma condicional aqui, que é a seguinte: se esse chat ele existir, a gente vai direto para a página do chat, passando o chat criado. Vai estar dessa forma aqui, mas é só botar o item at index first. A gente passa o chat criado. Se não, a gente vai criar, dar um supabase call, insert row, chat, onde chat members são justamente os membros que estão aqui na página. A gente dá um page update aqui só para resetar o valor, para não bugar caso a página recarregue e não saia do lugar. E aí a gente navega para a página do chat passando, a gente coloca aqui chat created, create, pode ser create mesmo, chat create. Pronto, configuramos todo o nosso ambiente. Vamos só botar aqui o botão de logout. E a gente já tem o nosso ambiente do chat. E galera, vamos aqui testar então. Eu já criei uma conta chamada teste01. Eu vou chamar isso aqui de teste02. teste02@teste.com. Vamos entrar aqui. E aqui está o teste 01, tá? E se a gente clicar no nosso teste 01, ele vai cair para nossa tela ali de mensagem. A gente poderia delimitar melhor esses espaços. Mas se a gente clicar aqui e der um teste, bota aqui oi teste, a gente já vai enviar a mensagem. Oi teste, teste, oi. E aqui a gente já consegue ver que o teste 01, né, as mensagens que foram enviadas pela gente, oi teste, oi. E se a gente sair, que a gente está no teste 02, a gente fizer o login aqui no teste01@teste.com,
Teste 1, 2, 3, 4. A gente vai ver que nossa conversa foi com o teste 02 e realmente ficou no esqueminha que a gente tava lá. Beleza, galera? Se gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like. Não esquece de conferir os outros vídeos do canal. E minha gratidão. Muito obrigado por assistir até o final.